galera, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje nós estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, mais um vídeo lá do canal É Bom Ser Curioso. Verdade, galera. Rick and Morty, né? Rick and Morty. Aqui, ó, pelo título, tá assim, ó, guia definitivo da história canônica de Rick and Morty. E olha, eu assisti o começo, eu sei, até uma quarta temporada, alguma coisa assim, ó. Aqui, tá dizendo que é da primeira até a sétima. A Bia assistiu 11 episódios avulsos. Isso, da primeira temporada. Só que o que acontece? Os episódios canônicos é como se fosse, ó, sei lá, a temporada é de 12 episódios. Tem 2 canônicos. Então é 2 aqui. E o outro é besterol. Tudo é besterol. Aí calcular. E aí, até então, eu não sei de toda a história dessas temporadas por evento canônico. Então eu fiquei, mano, de verdade, querendo saber. Ficou como curioso? é. Fiquei curioso. Então, bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanha também lá na Twitch, que tem live todo dia. Às 18 horas da noite e às 10 da manhã. E hype o vídeo. Parte React. Então, galera, bora lá começar? O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. Quem conhece Rick e Morty sabe que os episódios da série podem ser divididos em duas categorias: aventuras aleatórias e aventuras canônicas. As aventuras aleatórias são aqueles episódios que não interferem em nada na história principal, aquelas aventurazinhas bobas. Já as aventuras canônicas são episódios que desenvolvem personagens ou influenciam diretamente no andamento da história principal da série. Caramba, mano. E eu sei que tem muita gente por aí que só assiste Rick e Morty esperando pra ver alguma coisa canônica. E como a oitava temporada de Rick e Eu no começo não era assim. Quando eu fui assistir, eu fui no escuro, né? Eu fui assistir quando saiu na época a primeira. Então eu não sabia. Tu não esperava nada, né? Eu não pra onde é que ia. Só que a partir de alguns episódios eu fiquei fazendo umas teorias por conta de tudo que estava acontecendo. E aí, a partir daí, eu fiquei querendo saber cada vez mais pra entender. Só que eu fiquei frustrado um pouquinho, porque demorou demais Pra a contar alguma outros episódios coisa. pra, né? Isso, pra fazer a conexão. Aí eu fiquei, tá, depois eu assisto. Até hoje, nunca voltei, tá? Ó, eu nem sabia que essa é a segunda temporada. Ó, e já deve ter saído, meu Deus! Ó, 25 de maio. e Morty está prestes a ser lançada. Para refrescar a memória de vocês, nesse vídeo aqui eu vou juntar tudo de canônico que já foi apresentado nas 7 temporadas da série e mostrar para vocês em ordem cronológica de acontecimentos, ou seja, dos acontecimentos mais antigos para os acontecimentos mais recentes. E se gostou da ideia, já deixa o like e se inscreve aí no canal. É ótimo. Porque ainda tem muitos outros vídeos de Rick e Morty para saírem. E você não vai querer perder, né? Bora. A história canônica da série começa no universo C-137, onde o Rick dessa realidade descobre a existência do multiverso. O primeiro episódio da terceira temporada é quando começa o rolê. Então a gente assiste duas, ó. Tem uma acolá, tem uma ali, mas a gente não sabe como é que começou, onde foi o meio, nada, ó. O rolê começa aqui, ó, na hora da explosão. Bora. Depois que recebeu a visita de uma versão sua vinda de uma outra realidade. O Rick Prime, ou Rick Primário, como você preferir chamar. Mas o fato é que o Prime ofereceu ao C-137 uma arma de portais e a possibilidade de viajar por diferentes realidades fazendo o que quisesse sem sofrer as consequências, já que ele sempre podia pular para a próxima realidade e começar tudo de novo. No entanto, o C-137 acha essa oferta muito solitária e por isso a recusa para poder ficar com sua família, o que aparentemente deixa o Prime furioso. Mas aqui vale ressaltar que essa parte do diálogo entre o C-137 e o Prime pode ser tudo falso, já que a cena que aconteceu esse diálogo foi uma lembrança que o C-137 modificou para poder enganar a Federação Galáctica. Então ela pode não ser 100% fiel ao que aconteceu, já que o flashback que podemos confiar de verdade não teve nenhum diálogo. Então não dá para ter certeza absoluta sobre o que o Rick C-137 conversou com o Prime na garagem. Mas o fato é que depois da conversa deles, o Prime foi embora furioso. E depois um portal apareceu de onde uma bomba foi jogada. Bomba essa responsável por matar a Diane e a Beth do universo C-137. Mas o fato é que presenciar a morte de sua esposa... Não, eu acho que não foi. Eu acho que não foi em vingança. Tu tá ligado que quando existem eventos que precisam acontecer
pra que as coisas aconteçam. O ponto fixo. Exato, o ponto fixo não. O paradoxo. O paradoxo. Porque aqui, pelo que eu lembro, quem cria a arma de portais é ele. Então o Rick Prime só tem a arma porque ele cria. E ele só cria por conta disso do que acontece. Aí fica nisso, ó. Ciclo. Isso. Galera, eu posso estar enganado, tá? Eu tô falando aqui até onde eu lembro. Não sei se aqui vai falar. Bora. Esposa e filha mexe muito com o psicológico do Rick. E por isso ele decide ir atrás de vingança, já que ele acreditava que era tudo culpa do Prime. E assim, o C-137 cria uma arma de portal por conta própria e começa uma jornada de vingança pelo multiverso atrás de sua versão que ele acreditava ter matado sua família. E no meio dessa jornada, ele acabou conhecendo o Pessoa-Pássaro, o Squant e vários outros amigos, e também se juntou à facção contra a Federação Galáctica. E foi a partir daí que ele se tornou um criminoso procurado pelo universo, já que a Federação Galáctica mandava em praticamente tudo. No entanto, eventualmente, o Rick se cansa de brincar com a Federação Galáctica e retoma o seu plano de vingança. Só que quanto mais ele procurava pelo Prime e não encontrava, mais frustrado e deprimido ele ficava. E por isso, ele começou a se afundar nas drogas e no álcool para tentar esquecer a dor de ter perdido sua família. E em algum ponto não especificado dessa caçada do C-137, o Prime, por algum motivo ainda não revelado, utilizou um dispositivo bastante sofisticado para apagar todas as Dianes de todas as realidades possíveis. Ixi! Esse dispositivo ficou conhecido como dispositivo Ômega. Ou seja, a partir do momento que esse dispositivo foi usado, não era mais possível encontrar nenhuma versão da esposa do Rick em nenhuma realidade. Caraca, e aqui eu vou dar uma pausa, porque vejo que tem muita gente se confundindo com isso. Muita gente vem me perguntar como que a Beth ainda tá viva se o dispositivo Ômega matou ela. Mas não, o dispositivo Ômega não tem nada a ver com a bomba que matou a Diane e a Beth do universo C-137. Pelo que vimos até agora, são duas coisas completamente diferentes. O dispositivo Ômega usa um raio verde para apagar todas as Dianes do multiverso. Já a bomba que matou a família do C-137, ela é roxa. Ou seja, as Beths do restante do multiverso ainda estão intactas. Só a do universo C-137 que morreu. Mas, voltando pro Rick C-137, como não encontrava o Prime, ele se afogou na bebida e nas drogas e matava qualquer Rick que via pela frente. E aparentemente nessa época, os Ricks de diferentes realidades já tinham se juntado e formado um grupo para poder se proteger de seus inimigos. E o C-137 era um desses inimigos. Mas, como não conseguiam derrotá-lo, os Ricks desse grupo acabam se rendendo e pedindo a ajuda do C-137 para construir a cidadela dos Ricks. E provavelmente foi a partir daí que o C-137 recebeu o título de Rick mais Rick, já que nenhum outro Rick conseguia pará-lo. Não sabia disso. Mesmo ajudando a construir a cidadela, o C-137 não conseguia esquecer sua vingança. E por isso, desesperado para encontrar o Prime, ele acaba indo pro universo Prime esperar por ele. Mas ele bebeu tanto que acabou caindo com sua nave na garagem da casa dos Smiths e começou a morar com eles. E é exatamente a partir desse ponto que o primeiro episódio da série começa. Ou seja... então o do Rick 137 ele tá na realidade do Prime. E o Prime não tá aí, tá? Porque eu lembro que tem... Caraca, então... Depois ele vai mudar de universo, porque acontece alguma coisa que eles pulam e vão pra outro. Nossa, que louco! Tá, bora. A primeira temporada da série se passa no universo Prime. Quer dizer, metade da primeira temporada se passa lá, já que o Rick acabou cronenbergizando o mundo inteiro e fugindo para uma nova realidade, levando apenas o Mori, deixando para trás a Beth, a Summer e o Joey pra morrer, já que eles não eram sua família de verdade. E esse novo universo que o Rick e o Mori foram morar é o universo C-131. Enquanto isso, em um universo que ainda não teve seu nome revelado, o Mori se cansa dos abusos constantes do Rick e simplesmente o mata e o transforma em uma espécie de fantoche controlado por um tapa-olho. E essa versão do Rick e do Mori ficaram conhecidos como Rick e Mori Maligno, Isso, o Evil Mori. Evil Rick e Mori, como você preferir chamar. Mas o fato é que eles saíram por aí matando vários Ricks e sequestrando Moris para
transformá-los em um dispositivo de camuflagem. Que horror! Já que o Mori é Isso. tão idiota, mas tão idiota, que as ondas cerebrais dele são especiais e conseguem camuflar perfeitamente as ondas geniais dos Ricks. E é por isso que todo Rick tem um Mori, pra Isso. usá-lo como um dispositivo de camuflagem. Inclusive, É tipo muitos escudo, Ricks pelo né? multiverso nem veem os Moris como pessoas, mas sim como um simples dispositivo de camuflagem. Que horror! Mas voltando pro Mori maligno, o plano dele era roubar os conhecimentos de todos os Ricks que ele tinha matado. E pra evitar ser pego, ele jogou toda a culpa no Rick C-137, já que ele tinha um longo histórico de rixa com a cidadela. sim. E por isso, Tá. todos os Ricks se juntaram e foram atrás do C-137. Mas depois de uma treta muito maluca, ele acabou provando sua inocência e matando o Rick maligno. Só que, como eu mostrei, ele era apenas um fantoche. E a Isso. verdadeiramente maligna por trás de tudo era o Mori, Era o Mori. que simplesmente fugiu com a maior facilidade do mundo, porque nenhum Rick suspeitava que o Mori pudesse ser inteligente. Mas, voltando pro Rick Subestimaram o Mori. C-137, depois que ele Cronenbergizou o mundo inteiro, ele se mudou pro universo C-131. Então, pra Tá. ninguém ficar confuso, a partir daqui, a família era composta pelo Rick C-137, o Mori Prime, a Summer e a Beth C-131 e o Jerry 5126. Não! E por que o Jerry aqui quê? é diferente? Eu sei, eu tô ligado. É porque eles têm um episódio que eles vão deixar o Jerry, tipo, Cara, como é? Na creche do Jerry, eu acho que é isso. E aí tem um monte de Jerry. Aí, meu Deus, qual é o nosso Jerry? Ah, não, pega esse daqui. Qualquer um Jerry serve. Será que é por isso? Não. Será? O outro Jerry tá lá. O outro Jerry ficou lá. Porque no meio de uma das aventuras aleatórias, Rick e Mori deixaram o Jerry Oh. C-131 na creche dos Jerrys, um lugar onde os Ricks de várias dimensões deixavam seus Jerrys para não precisar levá-los em aventuras. E assim, Rick e Mori acabam fazendo uma grande confusão e levam o Jerry errado para casa. E esse era o Jerry do universo 5125. Mas, rapaz, Mas mano. depois de algumas aventuras aleatórias, o Rick C-137 acabou sendo convidado para o casamento de seu melhor amigo, o Pessoa Pássaro. Mas isso tudo acaba sendo uma grande armadilha do governo galáctico para Pra tentar pegar capturar ele, né? todos os membros da Isso. resistência. E por isso, para proteger sua família, o Rick acaba se entregando. E como a cidadela dos Ricks não podia deixar que informações sigilosas caíssem na mão do governo, eles decidem eliminar o C-137 de uma vez por todas. E por isso, o C-137 tinha dois inimigos, a cidadela e o governo galáctico. Mas estamos falando do Rick mais Rick de todos, e ele rapidamente deu um jeito em tudo isso. Primeiro, ele matou todos os membros do Conselho dos Ricks, que eram os chefões da cidadela. E depois, ele fez o governo galáctico entrar em colapso, desvalorizando a moeda deles. Só que depois de toda essa treta, a cidadela dos Ricks acaba ficando sem líderes, e por isso eles resolvem fazer uma eleição Isso. para eleger o novo chefão do lugar. E aproveitando a oportunidade, o Mori maligno que tinha fugido e se escondido dá um jeito de se tornar o novo chefão da cidadela. E Olha aí. assim, ele começa novamente a colocar o seu plano maligno em ação. Mas, voltando pro Rick C-137, depois de uma aventura muito doida com a Beth, ele acaba fazendo uma proposta bastante ousada para sua filha, que no caso era substituí-la por um clone para que ela pudesse largar sua família e sair se divertindo por aí sem consequência nenhuma. Já que quando ela se cansasse, o Rick simplesmente destruía o clone e ela voltava para sua família e ninguém nunca perceberia que ela tinha partido. Mas a Beth pede pro Rick escolher o que ela deveria fazer. Então, esse doido simplesmente criou um clone dela e depois o embaralhou para que nem ele mesmo sabesse quem era o original. E assim, ele mandou uma pro espaço enquanto deixou a outra na Terra, sem fazer a menor ideia de qual das duas era o clone. Só que depois de um tempo no espaço lutando contra a Federação Galáctica, a Beth que tinha sido mandado para fora da Terra voltou. E essa nova personagem passou a ser conhecida como Beth Espacial e acaba virando uma nova integrante da família. Não, Mas tem lembra duas lá do Mori mães? Maligno? Pois então, ele resolveu atrair o Rick C-137 para a cidadela para colocar o seu plano maligno em ação, que no caso era fugir da Curva Finita Central. E a Curva Finita Central é uma espécie de barreira que os Ricks criaram para separar os universos de onde ele era o ser mais inteligente dos universos que existiam seres mais inteligentes do que ele. E o plano do Mori Maligno era sair dessa barreira e ir para um universo fora do alcance dos Ricks.
E pra isso ele mata vários Ricks e Mortys Nossa! e explode a cidade. Tudo pra criar uma rachadura na curva e poder ir embora. E por muito pouco, o C-137 e o Mori Prime não acabam morrendo nessa explosão. E eles só conseguem sobreviver porque a Beth Espacial aparece e os resgata. Ó. Mas acontece que antes de ir embora, o Mori maligno tinha dado um jeito de bloquear a viagem entre portais. E por isso, o Rick resolve fazer uma reinicialização do fluido de portal. Só que as coisas não saem como ele queria. Meu e ao Deus! invés de reiniciar a viagem de portal, ele reinicia os viajantes de portal. Ou seja, todos que viajaram através dos portais verdes seriam mandados de volta para seus universos de origem. Meu Como eu já Deus! disse, eles estavam no universo C-131. E o Rick, o Mori e o Jerry vinham de realidades diferentes. E por isso, os três foram mandados para seus universos de origem. E assim, o Rick voltou pro universo C-137, onde descobrimos que, muito deprimido pela morte de sua família, ele tinha prendido toda a terra daquele universo em um loop temporal no dia que sua família morreu. Mas, Gente, deprimido, que triste. ele acaba desligando esse loop. Já o Mori volta pro universo Prime, aquele que tinha sido Cronenbergizado, e descobre que apenas o Jerry tinha sobrevivido, e a Summer e a Beth haviam morrido. Nossa. E por viver sozinho por tanto tempo em um mundo hostil, o Jerry daquela realidade tinha ficado muito fodão. E quanto ao Jerry 5126, ele foi mandado de volta pro universo 5126, que ainda estava preso na segunda temporada da série, e a família inteira ficava brigando o tempo todo. Mas não foi apenas esses três que voltaram para seus universos de origem, foram todos que usaram os portais. E isso incluiu o Rick Prime, que voltou pro universo Prime. E sabendo disso, o Rick C-137 deu um jeito de ir atrás dele. Mas depois de uma luta bastante maluca, o Prime consegue fugir. E depois ainda dá um jeito de matar o Jerry fodão. Fazendo assim com que o Mori que acompanhamos se tornasse o único sobrevivente da família Smith do universo Prime. Mas, eventualmente, toda a família que acompanhamos na história principal consegue voltar para o universo C-131. E mais uma vez recapitulando para que todos entendam, a família é formada pelo Rick C-137, o Mori Prime, a Summer e as duas Beth C-131 e o Jerry 5126. E essa é a família principal que a gente acompanha na série. Mas acontece que o Jerry C-131 também tinha sido mandado de volta para casa. Meu Deus, e esse doido agora? simplesmente acaba liberando o Senhor Furúnculo, uma criatura que o Rick prendia, capaz de transformar qualquer um que ele mordia nele mesmo. E assim a Terra do universo C-131 acaba sendo completamente destruída. E por isso o Rick se muda para uma nova realidade, só que dessa vez ele leva toda a família. Porque eles podiam não ser sua família original, mas era a família que ele montou durante suas aventuras, e ele valorizava todos por isso. Que E assim fofinho. a família se muda para uma nova realidade, onde todos tinham morrido de causas naturais. E essa nova realidade não recebeu um nome que tem letra e números como as outras, mas ela ficou conhecida como Dimensão Parmesan, ou se a gente for levar em consideração a adaptação da dublagem BR, seria algo como a Dimensão Asterístico. Só que depois de se mudar de universo, o Rick C-137 se sente ainda mais motivado para continuar sua busca pelo Rick Prime. E por isso, depois de se isolar por um tempo, ele rastreia várias possibilidades de onde o Rick Prime podia estar, já que ele havia espalhado várias iscas por todo o multiverso, para poder enganar qualquer um que tentasse procurá-lo. Então, para acelerar essa busca, o C-137 criou uma máquina que produziu várias rachaduras na curva, tudo para capturar as iscas do multiverso e tentar achar o Prime original. Só que fazer isso era tão destrutivo para o multiverso que acabou afetando até mesmo o Mori maligno que estava vivendo fora da curva infinita central. E por isso, ele foi atrás do C-137 para ver o que estava acontecendo. E assim, o Rick C-137, o Mori maligno e o Mori Prime acabam caindo em uma armadilha e foram mandados para uma espécie de caixa que continha todos os Ricks do multiverso que tentavam matar o Rick Prime. Porque lembra, ele deletou todas as Dianes do multiverso. É então, verdade. existiam vários outros Ricks que também queriam vingança. E quando eles conseguiram sair dessa caixa, o C-137 finalmente conseguiu descobrir o paradeiro do Rick Prime.
E depois de uma luta bastante épica, o Mori maligno é quem consegue capturar o Prime e decide roubar todas as informações que ele tinha sobre o dispositivo Ômega, já que esse era um dispositivo bastante perigoso que poderia ser usado para pará-lo. E depois disso, o garoto, se sentindo bondoso, ainda deixou o Rick C-137 ter a sua tão aguardada vingança. E cego de ódio, ele matou o assassino de sua família na base do soco. Foi brutalidade pura. E com tudo resolvido, todos resolvem ir embora. Mas antes de partir, o Mori maligno deixa bem claro que se fosse incomodado por algum Rick, não pensaria duas vezes antes de usar o dispositivo Ômega para poder se livrar dele. No entanto, depois de concluir sua tão aguardada vingança que ele almejou por várias décadas, o C-137 fica totalmente apático, porque agora ele não sabia o que faria da sua vida. Não tem mais propósito. Mas, pelo menos, agora ele tinha uma família, aquela que ele montou durante suas aventuras e tinha aprendido a valorizar. E isso conclui tudo de canônico da história principal da série, pelo menos tudo o que tivemos até a 7ª temporada. E dá pra perceber que desde a primeira temporada até essa 7ª, o Rick teve uma tremenda de uma evolução, já que antes ele não ligava pra ninguém e agora ele aprendeu a valorizar sua família. Ai, e como a série de Rick e Morty ainda tá lançando temporadas, com toda certeza teremos muito mais o que acrescentar nessa parte canônica da história. E se tiver gostado do vídeo, não se esquece de deixar o like e também dar uma olhada nesse outro aqui sobre algumas das mortes mais insanas de Rick e Morty. Corre lá pra ver que tá bem louco. Já pensou se fosse fácil desse jeito? Caminhar entre as dimensões e chegar e pegar o lugar no mundo daquela pessoa? Cara, eu acho que possivelmente já teve um final, né? Porque poderia ter terminado aqui. Poderia. Com ele, com essa evolução, com a família nova, mesmo maluca desse jeito. Porque colocar uma 8ª temporada, cara, será que é bacana? Porque, assim, pra mim, já tinha tipo um final. Não sei se vão adicionar muito mais outras coisas e fazer igual o tipo Sobrenatural. Mais 10 anos aí pra ver se dá dinheiro. Porque de história, eu acho que já deve ter ido tudo. Eu acho. E eu gostei da forma que finalizou. Eu também gostei. Ele conseguiu a vingança dele. O outro, Evil Mori, né, foi viver de boa lá na dele, só não quer ser incomodado. Ele conseguiu botar a famíliazinha dele de volta. Cada um teve o seu final. Eu acho que tá redondo. Vamos ver como é que vai ser essa próxima temporada, né? Vamos ver, eu não assisti nem a primeira. Mas é isso, eu gosto. Gostei. Eu também gostei, achei da hora. Agora, aquela teoria da arma por conta... Porque até então, não sabemos, porque não foi mencionado aqui no vídeo, o motivo do Rick Prime ter feito o que fez com a família. Agora, até onde eu saiba, a teoria na época era essa, tá? Galera, se tiver outra teoria, já deixa aí nos comentários, belezinha? Então, estamos sempre por agora e... até a próxima!